As forças elementares de gelo e fogo são naturalmente representadas pelo azul e pelo vermelho, pensou Lu Seng enquanto fechava os olhos, adicionando mentalmente também o dourado radiante que havia herdado da memória do Grandmaster Shivei. Como posso combinar essas forças opostas em uma única identidade? Depois de 90 segundos de cálculos intensos, os olhos de Lu Seng se abriram com um brilho triunfante. Cinza. Essa é a resposta. O cinza é a cor que simboliza o mistério profundo do desconhecido e o espectro infinito de possibilidades. Minha Omni Martial Arts precisa ser o caminho que une todas as rotas diferentes, englobando todos os fenômenos do mundo dentro do seu horizonte cinza. Ele se obrigou a ser realista, segurando a própria empolgação. Unir esses caminhos não significa automaticamente que eu superei todas as outras artes marciais. Tentar criar uma arte transcendental enquanto ainda sou apenas Rank 6 é uma ambição enorme, talvez até irrealista para um estudante. No fim das contas, como posso combinar tudo em uma coisa só sem me destruir? Assim que a dúvida começou a surgir, uma última ideia brilhante atravessou sua mente. Lu Seng se levantou novamente no meio da loja lotada, fechou o punho com tanta força que o ar pareceu estalar e gritou: "Agora eu entendi." O homem e a jovem da mesa ao lado se assustaram com o grito repentino de Lu Seng. O homem se inclinou para o ouvido da garota e sussurrou com urgência: "Esse garoto claramente não bate bem da cabeça. Não só fica assistindo desenho infantil, como ainda sai gritando e assustando as pessoas." A garota concordou rapidamente, nervosa. Com certeza. Vamos terminar e ir embora." No entanto, quando o homem se preparava para pagar a conta, seu olhar caiu sobre um tablet deixado em uma cadeira próxima, exibindo um panfleto digital de notícias. Na tela havia uma foto em alta resolução do mesmo jovem que tinha acabado de gritar, acompanhada da manchete em destaque: "Lu Seng, o renascido, o talento mais forte da nova era." Vendo o rosto dele perder toda a cor, a garota perguntou preocupada: "O que foi? O que aconteceu?" O homem olhou da tela para o jovem comendo macarrão e depois de volta para a tela, percebendo que eram a mesma pessoa. Um suor frio brotou em sua testa, suas pernas ficaram bombas, e ele só conseguiu gaguejar de terror. Aquela pessoa, é o deus do massacre, Lu Seng. Um grito assustado ecoou pela loja de macarrão e se espalhou pela rua. De volta ao seu espaço de treinamento, Lu Seng começou imediatamente a cultivar suas artes marciais com uma intensidade renovada, quase frenética, mobilizando suas enormes reservas de poder espiritual. Ele concentrou seu ki interno e o fluxo do próprio sangue, sentindo um calor opressivo e ardente se espalhar do seu núcleo por todo o corpo. De repente, uma onda de energia gelada percorreu sua carne, sangue e ossos, servindo como contraponto refrescante ao calor. Esse poder suave, mas firme, temperou as camadas mais profundas de seu corpo, lavando as últimas impurezas restantes. Ele sentiu o imperishable Golden Body de Rank 2 chegando à conclusão, enquanto seu poder espiritual e essência sanguínea se tornavam cada vez mais claros e brilhantes. "Consigo sentir um estado de consciência muito mais profundo se abrindo para mim", pensou, sentindo-se completamente imerso no ambiente ao redor. Ele já não era mais um indivíduo isolado, mas uma existência conectada à energia livre do céu, da terra e do vasto universo pulsante, vibrando na mesma frequência das estrelas. De repente, a sensação mudou violentamente, e Lu Seng sentiu como se tivesse sido jogado no fundo de um lago congelado. Mesmo sabendo que aquilo estava acontecendo dentro de sua própria consciência, a experiência era tão real que ele sentiu a água gelada imaginária sufocando seus pulmões. Depois de um momento de pânico instintivo, ele finalmente percebeu qual era o verdadeiro problema. As 3 martial arts vivos dentro dele estavam se recusando a se fundir, travando uma batalha feroz e destrutiva pela dominância. Primeiro, a manifestação fantasmagórica de Monroe, a rainha do gelo, avançou com sua lança espectral, fazendo a paisagem mental de Lu Seng se estilhaçar em milhões de fragmentos congelados. Logo depois, a manifestação de Shi Shenyin lançou um ataque surpresa brutal. Monroe rangeu os dentes de dor enquanto suportava os golpes de fogo ardente liberados por Shi Shenyin com intenção predatória. Antes que um vencedor fosse decidido, um soco gigantesco e estrondoso da manifestação de Shivei atravessou o campo de batalha caótico, interrompendo ambas.
Lu Seng observou a carnificina dentro de sua mente com uma curiosidade sombria. Eu realmente estou hospedando 3 Martial Views soberanas ao mesmo tempo, murmurou para si mesmo, e essas 3 rodas de poder estão tentando despedaçar umas às outras, e a mim junto. Se eu contasse essa situação para qualquer outro praticante, provavelmente pensariam que estou louco ou diriam que é impossível, pensou, focando ainda mais a mente. Mas o que eles acreditam não muda minha realidade. Eu sou o anfitrião desse caos. Se eu deixar esse conflito continuar, inevitavelmente vai acabar em colapso mental total, ou até numa morte dolorosa. Muito bem, pensou, fortalecendo sua determinação diante da tempestade, vamos ver do que eu realmente sou capaz quando minha própria vida está em jogo. A voz mental de Lu Seng ecoou como um trovão por toda a paisagem de sua consciência, dirigindo-se às 3 figuras gigantes que lutavam. Chega! Todos vocês, concentrem seu espírito e essência em mim agora mesmo. Parem com essa briga inútil. Olhem para mim, rugiu ele. Eu sou Lu Seng, o criador da Perfect 10 Martial Arts, aquele destinado a alcançar o auge divino do level 12. Esse é um limite que nem mesmo o lendário Wang He conseguiu ultrapassar. Eu vou continuar o caminho onde ele parou, alcançar o impossível e chegar ao pico que ele só pôde sonhar. Os poderes que vocês dominaram agora estão sob meu comando, gritou Lu Seng para o vazio enquanto sua presença se expandia. As barreiras que vocês não conseguiram atravessar agora são os degraus que eu piso. Vou pegar a força individual de cada um e transformá-la na base perfeita e inabalável da minha evolução marcial definitiva. Isso não é o fim de vocês, nem uma derrota, declarou com autoridade absoluta. Essa é a maior glória que vocês podem ter, se tornarem os pilares fundamentais da arte marcial mais perfeita que o mundo já viu, unificada sob o meu nome. A voz mental de Lu Seng trovejou pelo cenário caótico e fragmentado de seu subconsciente, exigindo obediência absoluta das energias em conflito. Por que vocês insistem nessa resistência inútil e dolorosa? Por que não aceitam finalmente o caminho único que eu criei para nosso futuro? Abandonem seus egos individuais e se submetam à minha soberania. Com uma explosão monumental de domínio espiritual, Lu Seng agarrou à força os 3 fluxos conflitantes de Martial Will, o azul gélido, o vermelho ardente e o dourado firme, arrastando todos para um único ponto de convergência incandescente dentro de seu coração. Uma explosão cataclísmica sacudiu seu mar espiritual, cobrindo sua visão interna com uma nuvem brilhante de poeira etérea e estática. Quando a fumaça turbulenta finalmente começou a se dissipar, a voz de Lu Seng soou com um leve tom de humor seco. Quem diria que alguns slogans grandiosos e pura teimosia seriam suficientes para fazer essas Grandmaster Views lendárias se renderem? Até eu me surpreendo com minha própria audácia. Finalmente deu certo. Uma risada triunfante surgiu dentro dele ao observar a nova harmonia. Os 3 arquétipos distintos de Martial Will finalmente haviam ocupado seus próprios quadrantes dentro do seu círculo marcial interno. Agora não se chocavam mais como inimigos, funcionavam como pilares estruturais, cada um reforçando o outro em um ciclo perfeito e simbiótico cheio de potencial. Uma onda de empolgação profunda tomou conta do jovem guerreiro enquanto ele observava o estado unificado de seu poder. Aquilo já não era mais uma força emprestada ou uma simples imitação de heróis do passado. Essa ressonância complexa e multifacetada era a verdadeira Martial Will que pertencia somente a Lu Seng, a marca única de seu caminho rumo à divindade marcial. A narrativa muda para o ambiente silencioso e estéril do escritório do vice-diretor da Martial Cent University no 7. O vice-diretor Zhao estava curvado sobre sua mesa de mogno, os olhos estreitados enquanto analisava os relatórios detalhados da missão recente de Lu Seng. De repente, o ar na sala ficou pesado, e ele sentiu uma maré invisível e esmagadora de força espiritual se aproximando rapidamente. Assustado pela magnitude da presença, o vice-diretor Zhao saltou da cadeira e assumiu instintivamente uma postura defensiva. Quem está aí? Mostre-se! Assustada com o grito vindo da sala interna, sua secretária entrou correndo. Senhor! O que aconteceu? Está tudo bem? Zhao ficou parado por um instante, percebendo que a sensação havia desaparecido, antes de acenar para ela com desdém. Não foi nada, apenas uma pequena distração. Pode voltar ao trabalho.
Ah, e chame Lu Seng para vir ao meu escritório imediatamente, precisamos discutir assuntos importantes. Enquanto a secretária saía apressada, ela pensou que o vice-diretor parecia cada vez mais nervoso desde o incidente da janela quebrada. Enquanto isso, Al murmurava para si mesmo: por um segundo, eu teria jurado que sentia a pressão psíquica de um praticante de level 7. Será que meus sentidos podem estar tão errados assim? Será que uma aura tão poderosa e refinada poderia mesmo ser apenas imaginação minha? Do outro lado do campus, dentro da privacidade de seu dormitório, o poder mental de Lu Seng havia realmente explodido como uma supernova silenciosa. Sua consciência se expandiu em ondas, cobrindo toda a Martial Saint University no 7 com uma rede invisível de percepção, penetrando até mesmo as estruturas reforçadas da Martial Saint Tower. Esse era o verdadeiro fruto de seu esforço. Ao condensar com sucesso sua grande Master Will soberana, o limite de sua mente havia evoluído para um nível sem precedentes. Antes ele dependia de percepções vagas e borradas, mas agora podia enxergar o mundo com clareza cristalina, percebendo cada batimento cardíaco, cada sussurro e cada flutuação de energia dentro de um raio sensorial gigantesco. A escala de sua percepção era assustadora, ultrapassando facilmente os padrões de um psíquico de level 6 e avançando para territórios desconhecidos da mente. Ele ainda não tinha certeza se já havia cruzado oficialmente para o level 7, mas essa pergunta não era sua prioridade agora. O mais importante era testar a eficácia da recém-unificada Perfect 10 Martial Arts. Lu Seng juntou as palmas das mãos e regulou a respiração enquanto iniciava um canto mental focado. Um leve som de fluxo ecoou no silêncio do quarto enquanto sua energia começava a circular. Lu Seng estreitou os olhos como um predador, concentrando todo o seu enorme reservatório mental em um único ponto extremamente fino. A pressão era tão intensa que até a luz no quarto pareceu escurecer enquanto o poder psíquico se acumulava ao redor de seu corpo imóvel. Utilizando nada além do peso bruto e concentrado de sua intenção mental, Lu Seng levitou sem esforço uma enorme rocha decorativa irregular que estava no canto do quarto. Ele manteve a pedra pesada suspensa no ar com uma estabilidade absoluta e inabalável, segurando-a como se não pesasse mais que uma pena. Mas ele ainda estava longe de terminar sua demonstração. Essa simples exibição de força telecinética era apenas a tela em branco para o sofisticado controle elemental que ele havia integrado recentemente ao seu repertório através da síntese dos vários caminhos de Grandmaster. Lu Seng manifestou um fragmento de gelo de zero absoluto na palma da mão antes de desferir um golpe calculado e extremamente rápido contra a rocha flutuante. Instantaneamente, uma estrutura cristalina de gelo azul se espalhou pela superfície da pedra, selando toda a massa dentro de uma tumba congelante. Ele assentiu, satisfeito com a eficiência letal. Ice Bomb, a habilidade de comprimir e focar minha energia cinética até ela imitar a mudança de fase da água para gelo sólido. Congelar a própria essência do alvo no momento do impacto, isso realmente é uma elevação quase mágica do Martialdão. Finalmente, era hora de liberar o centro da sua evolução atual, a Grandmaster Will completamente sintetizada. Com um rápido impulso mental, Lu Seng mudou seu estado interno, seus olhos calmos e estoicos de repente se acenderam com chamas âmbar translúcidas e predatórias, refletindo sua intenção soberana. O poder bruto desse estado completo de Constellation era simplesmente assustador, possuindo uma densidade qualitativa que era facilmente várias vezes maior do que a Grandmaster Will individual de alguém como Shi Shengni. Parecia como se ele carregasse o peso esmagador de uma estrela moribunda dentro da própria medula, pronta para ser liberada a qualquer momento. Lu Seng executou novamente a Constellation Palm, projetando 10 esferas radiantes de energia que pareciam imitar a ordem celestial dos céus. Ele fechou o punho com força, o coração batendo acelerado com uma nova ambição ardente. Embora ainda não pudesse garantir o resultado, sentia um desejo profundo de testar esse poder refinado contra o lendário Grandmaster que estava no topo da Martial Saint Tower. A energia que emanava dele era tão dominadora, tão violentamente perfeita por natureza, que o envolvia em uma aura palpável de arrogância suprema. Para qualquer observador com um mínimo de orgulho marcial, Lu Seng naquele momento parecia um homem que estava silenciosamente zombando do mundo inteiro, o tipo de pessoa que dá vontade de derrubar.
Foi nesse estado volátil que ele percebeu duas figuras hesitantes paradas do lado de fora da porta do dormitório, seus batimentos cardíacos tremendo de ansiedade. Um dos estudantes sussurrou com urgência, cutucando o companheiro com o cotovelo trêmulo enquanto olhava nervosamente para a maçaneta da porta. Anda logo e bate. Nem pense em me abandonar agora. Lembra, essa é a residência pessoal do próprio Demon King, não podemos deixá-lo esperando. Os dois ainda estavam naquela disputa nervosa, nenhum querendo ser o primeiro a bater e encarar quem estava dentro, quando de repente Lu Seng despencou da varanda acima, aterrissando silenciosamente bem diante deles. O susto quase fez o coração dos dois parar. Digam o que querem, disse Lu Seng, com a voz fria como o gelo se partindo. Por que vieram me procurar? Os dois ficaram completamente paralisados, olhos arregalados e vidrados enquanto o suor escorria pelos rostos pálidos como uma chuva de verão. Depois de alguns segundos dolorosos tentando recuperar o fôlego e encontrar voz, os dois se endireitaram rapidamente. Um deles conseguiu fazer uma saudação militar completamente desajeitada, sua voz falhando enquanto gaguejava o relatório. Relatório. Viemos entregar uma mensagem urgente para o estudante Lu Seng. O vice-diretor Zhao solicitou sua presença imediata no escritório dele. Ele pediu que garantíssemos que o senhor vá até lá agora mesmo. Ele disse que há um assunto de extrema importância para discutir, acrescentou o estudante, quase sussurrando. Oh! É mesmo, respondeu Lu Seng, com a aura tremulando perigosamente. Entendi. Eu irei. Os dois mensageiros imediatamente se curvaram profundamente, quase encostando a testa no chão de tanto medo. Sim. Então vamos nos retirar imediatamente. Eles saíram correndo como se estivessem sendo perseguidos. Meu Deus, aquilo foi assustador, disse um deles ofegante quando finalmente se afastaram. A energia dele muda entre calor escaldante e frio congelante, é totalmente anormal. O outro concordou, tremendo. Sou um artista marcial de nível 5 e nem consegui respirar direito perto dele. Da próxima vez podem até me espancar até a morte, mas eu nunca mais vou ser mensageiro daquele monstro. Até enfrentar o vice-diretor não é metade tão intimidador quanto ficar na frente do Lu Seng, murmuraram, se perguntando se os rumores sobre o avanço total dele eram verdadeiros. Pouco tempo depois, no silêncio do escritório do vice-diretor, Ao estava concentrado em servir uma xícara de chá de jasmim fumegante, o aroma preenchendo o ambiente. Ele olhou para o jovem diante dele e disse, eu o chamei aqui, Lu Seng, porque há dois assuntos importantes que precisam da sua atenção imediata. O primeiro assunto é sobre sua compensação formal, começou Zhao, com um tom sério. Os pontos de recompensa pelo seu feito sem precedentes de conquistar todas as 7 Martial Saint Towers, junto com os bônus pelos recordes quebrados, já foram processados oficialmente creditados em sua conta. Você recebeu um total impressionante de 75.000 pontos. Um silêncio pesado caiu na sala por alguns segundos antes de Lu Seng praticamente saltar da cadeira em total incredulidade. 75.000, repetiu Lu Seng, a voz subindo de intensidade. O vice-diretor Zhao assentiu, com um leve sorriso impressionado. Exatamente. Isso é crédito suficiente para cumprir os requisitos de graduação desta universidade 150 vezes. Honestamente, o que mais um estudante poderia querer? A testa de Lu Seng se franziu enquanto um leve suor aparecia. Graduar 100 vezes serve para quê? Pensou freneticamente. Esses pontos precisam ir para suplementos de medula alienígena de alto nível, armas frias de grau 5 ou 6 e recursos avançados de cultivo. É aí que está o verdadeiro valor para minha evolução. Observando a expressão do jovem mudar do choque inicial para um olhar calculista e faminto por recursos, o velho educador sentiu uma forte dor de cabeça começar a surgir. Ele levou a mão ao rosto e suspirou diante da ambição inesgotável do seu aluno estrela. Você precisa lembrar, Lu Seng, que está oficialmente nesta universidade há pouco mais de 2 meses, sua velocidade de crescimento é algo completamente inédito, comentou Zhao. Entre no portal interno da universidade e veja o catálogo de trocas. Depois de reservar os créditos obrigatórios para a graduação, o restante pode ser trocado por qualquer item do nosso inventário.
Assim que ouviu falar em itens, Lu Seng entrou imediatamente no site. Ele ficou extremamente animado quando viu as taxas de troca. Incrível! Um frasco de sangue alienígena de nível 4 custa apenas 5 pontos, e armas frias de alto nível variam de algumas dezenas até cerca de 100 pontos. Até aulas particulares com um Grandmaster custam apenas 10 pontos por semana. Uma porção de medula alienígena de nível 6 por 1000 pontos parece bem razoável. Mas me diga, por que não existe nenhuma listagem de medula alienígena de nível 7? Ao ouvir a menção de recursos de nível 7, o vice-diretor Zhao quase se engasgou com o chá. Ele bateu a xícara na mesa e se levantou abruptamente, olhos arregalados. Medula alienígena de nível 7? Você está me dizendo seriamente que já chegou ao ponto de precisar de suplementos de 7º grau? Quer dizer que você já está à beira de romper para o reino de Grandmaster? Seu Martial Will soberano já alcançou condensação completa? Perguntou Zhao, cheio de expectativa. Lu Seng fechou o punho, com uma confiança que parecia muito além da idade. Já. A única coisa que me falta agora é uma quantidade suficiente de Bland Ki para completar a transformação física final. Por dentro, ele sabia o peso do que estava pedindo. O Ki e o sangue de um Grandmaster eram algo transcendente, refinado pela pressão espiritual de um Martial Dawn Will plenamente formado. Preciso esperar até que o segundo estágio do Imperishable Golden Boar esteja totalmente completo, só então poderei usar meu Martial Dawn Will para catalisar a metamorfose do meu físico e do meu Bland Ki. O vice-diretor Zhao ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre aquelas palavras. A transição do pico do grau S para o 7º grau era um abismo que poucos conseguiam atravessar, uma barreira de força de vontade que já havia destruído o espírito de inúmeros guerreiros. E ainda assim, ali estava um garoto de 18 anos que já dominava a parte mental desse avanço com um sucesso assustador. Você realmente é um prodígio, um Grandmaster em tudo, menos no nome. E ainda na adolescência, suspirou Zhao. Mas sua expressão logo ficou preocupada enquanto se preparava para dar notícias difíceis sobre recursos de alto nível. Você precisa entender que a medula alienígena de nível 7 não é algo que simplesmente pode ser comprado, nem por esta universidade, nem mesmo pelos níveis superiores do exército, explicou Zhao com seriedade. Os procedimentos para obtê-la são extremamente complicados, exigindo verificações rigorosas da força atual e da estabilidade mental do usuário. Lu Seng inclinou a cabeça, curioso. Por que tanta escassez e regulamentação? O vice-diretor se inclinou para a frente. Por que a estrutura celular de uma besta de 7º grau está saturada de energia negativa e ecos psíquicos residuais que nossa tecnologia atual simplesmente não consegue neutralizar? Se alguém sem um Martial Will forte o suficiente consumisse isso, seria imediatamente dominado pela vontade marcial residual da besta da qual foi extraído, continuou Zhao. É uma substância que pode literalmente despedaçar a alma de uma pessoa por dentro. Por isso, até mesmo Grandmasters estabelecidos evitam usar medula de nível 7. O risco de dano catastrófico tanto ao espírito quanto ao corpo é alto demais para a maioria. Aceitando a lógica, Lu Seng assentiu lentamente. Entendi. Nesse caso, ficarei com o estoque de nível 6. Já é melhor do que não ter suplemento nenhum. Mas, sinceramente, 74 tubos de medula de 6º grau parecem meio pouco para o que eu tenho em mente. Os olhos do vice-diretor Zhao quase saltaram do rosto. Pouco. Pensou ele, com o coração apertado de inveja. Quando eu fiz meu avanço, eu era considerado um gênio de primeira linha, e só tive acesso a um único frasco de medula de nível 6. O vice-diretor pegou 2 cartas lacradas da gaveta e as deslizou até Lu Seng. Isso nos leva ao segundo assunto que eu queria discutir. A notícia dos seus feitos chegou aos ouvidos do próprio Martial Saint Titan Zonjil. Ele demonstrou interesse em aceitá-lo como discípulo direto. Porém, sua aceitação formal depende do desempenho em um teste específico. Lu Seng abriu a primeira carta e leu rapidamente. O requisito do teste é conquistar o campeonato no próximo National Student Martial Arts Competition. Pensando nas experiências recentes, Lu Seng fez um pequeno bico e olhou de volta para o vice-diretor com certo ceticismo.
Você realmente considera o National Student Martial Arts Competition um teste válido para minhas capacidades atuais? Parece um pouco fraco comparado com os desafios que acabei de enfrentar nas torres. Zhao ficou momentaneamente sem palavras diante da arrogância casual do garoto, mas logo se recompôs. Eu sei que você já superou os desafios padrão da Martial Saint University no 7, mas o torneio nacional é completamente diferente. Ele também permite a participação de discípulos de elite das seitas marciais ocultas com menos de 30 anos, continuou Zhao com um tom mais sério. Incluindo os herdeiros do Jidao Martial Hall e os seguidores da seita Transcendência. Lu Seng se inclinou levemente, interessado. Você quer dizer os sucessores diretos dos outros Martial Saints? Perguntou Lu Seng. Zhao assentiu imediatamente. Exatamente. Tanto o Jidao quanto a Transcendência possuem jovens gênios escolhidos pessoalmente treinados por Martial Saints de 9º grau. Eles foram moldados com recursos e métodos secretos muito além do currículo público das universidades. Além disso, o limite de idade de 30 anos significa que você enfrentará guerreiros experientes, com muitos anos a mais de combate. Ganhar esse campeonato não é apenas um desafio, é algo extremamente difícil. Só assim você provará seu valor para Tan Zhongil. Então esse é o contexto, pensou Lu Seng, lembrando dos fragmentos de registros futuros que havia visto no sonho. A eliminação do Grandmaster de Jidao na linha do tempo original aconteceu justamente por causa do conflito gerado nessa competição. Preciso me preparar para isso. Entendi, disse Lu Seng, pegando o segundo envelope ainda lacrado. E este aqui? Existe outro caminho? Zhao apontou para ele. Sim. Embora exista apenas um teste obrigatório, você pode escolher entre duas tarefas. Basta completar uma delas para satisfazer as exigências do Martial Saint. Lu Seng abriu a segunda carta, e seus olhos se arregalaram ao ler o título em destaque no topo. Diretivo Especial. Concluir uma missão sancionada de nível SSS com extrema dificuldade operacional. A classificação SSS indicava um nível de perigo simplesmente absurdo. Lu Seng ficou realmente surpreso. Ele havia acabado de concluir uma missão de nível AA, e agora estavam pedindo um salto direto além das categorias SSS para a missão mais mortal da hierarquia militar. Sua mente ficou cheia de perguntas. Ele pegou o dossiê da missão e começou a analisar cada detalhe, letras pequenas, dados geográficos e informações táticas. Após alguns minutos de estudo silencioso, um brilho surgiu em seus olhos. Na verdade, essa missão é muito boa para o que eu preciso agora. Os detalhes específicos estavam anexados no final do arquivo. Havia também uma foto de vigilância, um homem com cabelo verde bile bagunçado e uma cicatriz irregular. Só de olhar para o rosto na imagem granulada já dava para perceber que ele não era boa pessoa. O objetivo era eliminar um homem chamado Lian Ye, cuja força estava registrada no nível de artista marcial de 5º grau. Ele era conhecido por estar fortemente armado, possuir um longo histórico criminal e ter uma natureza extremamente cruel. Mas havia algo estranho, a missão não listava requisitos detalhados nem recompensas. Nenhuma recompensa. Ao ver isso, Lu Seng pensou, qual é a lógica disso? Uma missão SSS sem pagamento. Sem recompensa, Lu Seng analisou novamente. O alvo era apenas um artista marcial de 5º grau. Para alguém do nível de Lu Seng, matá-lo seria extremamente fácil. Então por que essa missão era SSS? Finalmente, ele percebeu uma pequena anotação escrita à mão no final. A nota revelava detalhes sobre a investigação da família do alvo. Lu Seng olhou por um longo tempo. Então tudo fez sentido. Lian Yi era brutal e imoral, com inúmeros crimes, mas o verdadeiro perigo estava nas conexões dele. A última linha revelava o motivo do nível SSS. O pai dele era ninguém menos que Lian Jibei, um poderoso Grandmaster de 7º grau e alto oficial do Jidao Martial Hall. Atacar o filho significava provocar a fúria de um Grandmaster. Lian Yi era um homem manchado por inúmeras atrocidades. Mais do que cruel, ele era movido por uma depravação sem limites. E o pior era a sombra do pai, que constantemente o protegia e facilitava seus crimes.
Ao mesmo tempo, Lian Ye mantinha uma relação muito próxima com Zhao Ji, o fundador lendário da Jidao Martial Association. Os dois eram conhecidos por beber juntos e se entregar excessos até altas horas. Essa proximidade com o Martial Saint tornava Lian Ye praticamente intocável. Sua irmã mais nova, Lian Su, era uma mulher de beleza rara e etérea, sendo a quinta esposa do poderoso Martial Saint Milton X. Essa rede absurda de influência dava a Lian Ye um status quase igual ao dos grandes Grandmasters da associação. Depois de ler tudo, Lu Seng olhou para Zhao Kangtai. O desafio não é matar o alvo, disse ele. O problema é o caos político que virá depois. Matar o parente de um Martial Saint, esse é o verdadeiro risco, certo? Lu Seng virou as últimas páginas do arquivo, sua expressão ficando fria. Esse sujeito realmente não tem nenhum limite humano, murmurou, vendo a lista aberta de crimes de Lian Ye. As provas eram suficientes para condená-lo à morte dezenas de vezes. O vice-diretor Zhao Kangtai ajustou os óculos. De fato, esta é a primeira missão SSS emitida desde a fundação da Seventeen Martial Saint University. O motivo por trás da missão era trágico. Um simples operário de uma fábrica química tinha duas filhas que caíram nas mãos de Lian Ye e sua gangue. As garotas sofreram humilhações indescritíveis e acabaram sendo assassinadas brutalmente. O pai ficou completamente destruído. Num mundo dominado pelo poder, ninguém quis ajudá-lo. Desesperado, ele se ajoelhou diante da Martial Saint Tower por um mês inteiro. No fim, o Martial Saint não conseguiu mais ignorar a situação e decretou que eliminar Lian Ye se tornaria uma missão da universidade. Para evitar que estudantes inexperientes aceitassem a missão e morressem, ela foi classificada como SSS e a recompensa monetária foi cancelada. Lu Seng então perguntou, se o crime é tão claro, por que o próprio Martial Saint não resolveu isso? Ou pediu para os vice-diretores, que também são Grandmasters de 7º grau. Do jeito que foi feito, continuou Lu Seng, isso não é basicamente fingir que está resolvendo enquanto na verdade ninguém intervém. O clima na sala ficou pesado. Zhao Kangtai se inclinou para frente e respondeu com firmeza. Você é jovem e ainda não entende o verdadeiro terror de um Saint. Se dois deles lutarem, o impacto pode desestabilizar todo o país. Lu Seng começou a analisar tudo profundamente. Essa missão era um campo minado político. Se ele matasse Lian Ye, enfrentaria não apenas um Grandmaster de 7º grau, mas toda a Jidao Martial Association, e até um Martial Saint furioso. Além disso, a missão aparentemente não oferecia nenhum benefício real. Lu Seng então olhou diretamente para Zhao Kangtai. Fale claramente, vice-diretor. Qual é o verdadeiro objetivo de me empurrar para esse caminho? Zhao Kangtai sorriu levemente. Desde que você prove seu valor e se torne discípulo direto de um Martial Saint, disse ele, abaixando a voz de forma conspiratória, você terá um escudo que ninguém ousará atravessar. Você entende o que um status desse significa? Não entende. Na mesma hora, tudo ficou completamente claro para Lu Seng. Isso não era apenas uma missão, era a chance de garantir um futuro cheio de recursos de elite, orientação de especialistas e proteção absoluta contra qualquer um que buscasse vingança. Ele se levantou, como se já tivesse tomado sua decisão. Entendi. Me passe o endereço daquele operário da fábrica química que passou um mês inteiro ajoelhado na poeira. Se não houver mais nada, eu já posso ir. A decisão repentina e firme de Lu Seng pegou Zhao Kangtai de surpresa, fazendo o experiente educador gaguejar por um momento. Muito bem, enviarei imediatamente as coordenadas exatas e os detalhes diretamente para a sua caixa digital. Enquanto a silhueta de Lu Seng se afastava das salas, Zhao Kangtai olhou para os dois envelopes da missão em suas mãos. Lu Seng, lembre-se de que isso é, no fim das contas, um teste criado pelo próprio Great Martial Saint, pensou em silêncio. Não há necessidade de se precipitar. Ele refletiu sobre o potencial absurdo do jovem, percebendo que o talento bruto e as habilidades latentes de Lu Seng já superavam a maioria dos guerreiros experientes do mundo. Só espero que ele realmente tenha entendido o que quis dizer nas entrelinhas, suspirou Zhao Kangtai. De repente, de trás de uma parede secreta do escritório, uma figura misteriosa apareceu.
Quando ficou claro que Lu Seng já estava fora de alcance de audição, a sombra falou com uma voz rouca. Velho Zhao, hoje você falou demais. Revelou mais do que o necessário. O vice-diretor Zhao hesitou, com uma expressão conflituosa. Eu sei que exagerei, respondeu Zhao Kangtai em voz baixa, mas simplesmente não consegui suportar a ideia de ver uma semente tão extraordinária falhar por falta de contexto. A figura, coberta da cabeça aos pés por um pesado manto negro como obsidiana, avançou totalmente para a luz. Apenas aqueles que têm a determinação de sobreviver ao verdadeiro teste do Marte Alcente podem ser considerados sementes dignas, declarou friamente. Se desmoronarem sob a pressão, até mesmo um grande master adolescente com talento capaz de abalar o mundo será inútil para nossa causa. Enquanto isso, caminhando pelos corredores, a mente de Lu Seng funcionava a toda velocidade. Ele percebeu que, embora Zhao Kangtai tivesse apresentado várias opções, na prática o vice-diretor já havia traçado um único caminho arriscado para ele seguir. Lu Seng relembrou as pistas sutis que Zhao Kangtai havia dado enquanto segurava o segundo envelope da missão. A dica era praticamente óbvia, apenas a segunda escolha levaria ao resultado desejado. Ele até se perguntou se o vice-diretor realmente achava que ele seria cego a um empurrão tão evidente. A primeira opção, derrotar todos os Grandmasters com menos de 30 anos do país inteiro, parecia uma tarefa quase impossível. Provavelmente Zhao Kangtai acreditava que atingir esse primeiro objetivo era impossível para um estudante do nível atual de Lu Seng. Mas usando seu sistema de previsão do futuro, Lu Seng sabia que talvez conseguisse escalar essa montanha. Já a segunda opção parecia simples à primeira vista, assassinar um guerreiro de nível 5 como Lian Ye. Era algo fácil para ele, mas servia para forçar Tan Zongjil a aceitá-lo como discípulo, evitando uma guerra com o Marte Alcente de Jidao. A questão era, como alguém realmente escaparia da vingança esmagadora do Marte Alcente de Jidao depois de fazer isso? As opções eram poucas e sombrias. Buscar abrigo sob a proteção de outro Marte Alcente, tornar-se uma ferramenta leal de uma grande facção ou desaparecer nas sombras e fugir o mais longe possível. Depois de uma longa e intensa análise interna, Lu Seng parou de andar, colocou as mãos nos bolsos e ergueu o olhar para o céu aberto. Isso foi um cálculo muito bem planejado, murmurou para si mesmo. Estou começando a achar que Tan Zongjil tem observado cada um dos meus movimentos desde o começo. É como se ele conseguisse me enxergar completamente, observando enquanto eu atravesso os testes da vontade dele dentro da Marte Alcente Pagoda, pensou, sentindo os fios invisíveis do destino se apertarem. Foi então que ele percebeu, Tan Zongjil não tinha apenas lhe dado uma missão. O Marte Alcente praticamente havia desenhado o plano do futuro inteiro de Lu Seng, organizando os eventos para guiá-lo em direção a um destino específico. Eu não tenho nenhuma vontade de bancar o herói altruísta, sussurrou Lu Seng ao vento. Mas os 3 irmãos Lian são um câncer neste mundo. Eles realmente merecem morrer. Seus pensamentos então se voltaram para sua própria independência. Mesmo que decidisse executar os irmãos Li e cumprir os requisitos da missão, ele não tinha nenhuma intenção de virar um simples peão dentro da facção política de Tan Zongjil. Se eu for fraco demais para enfrentar a sombra de um Marte Alcente sem implorar pela proteção de outro, então não tenho direito de sonhar em superar o Wang He, decidiu. Não vou escolher apenas um caminho. Vou vingar aquele operário matando os irmãos Lian, e também vou derrotar todos os Grandmasters do país. Vou resolver os 2 problemas ao mesmo tempo e provar minha supremacia ao mundo. A cena muda para os arredores desolados de Namping, onde um complexo de apartamentos abandonado em ruínas se erguia como um esqueleto gigante. No chão, luzes vermelhas e azuis piscavam por toda parte enquanto várias viaturas policiais formavam um perímetro rígido, isolando completamente a área. No meio daquele caos organizado, uma policial de olhar afiado gritava ordens, totalmente focada na movimentação tática da equipe. Vamos! Protejam todas as saídas possíveis e mantenham o bloqueio total. Fiquem atentos, vamos segurar a posição até o Chairman Xiao Yu e a equipe de ataque especializada chegarem para neutralizar a ameaça. Se houver qualquer falha, os chefes vão arrancar nossas cabeças, e a primeira será a minha, acrescentou ela com autoridade. Essa era Xiao Lan, vice-diretora da polícia de Namping.
Ela pegou o radiocomunicador e falou com urgência para os atiradores posicionados nos prédios. Hawk chamando Kalov. Kalov, está me ouvindo? Informe sua situação imediatamente. Vocês têm visão do interior? Me deem um relatório da situação agora. Assim que Xiaolan terminou de falar, um subordinado se aproximou com um sorriso tranquilizador. Vice-diretora, não precisa ficar tão tensa. Os reforços que vêm da capital são os melhores. Os especialistas enviados pela sede são todos operativos de elite classe S, continuou o oficial. Temos até especialistas que estão entre os 300 melhores da lista global de UNTERS. E como o próprio Chairman Xiao Yu é extremamente poderoso, essa besta de nível 6 não tem chance. Só precisamos manter o perímetro e deixar o trabalho pesado com eles. Xiao Lan soltou um suspiro lento, deixando as palavras do subordinado acalmarem seus nervos. Você tem razão. É apenas uma besta de nível 6. Para entrar no top 300 da lista de UNTERS, alguém precisa provar que consegue derrotar 10 criaturas dessas sozinho. Com um time inteiro de lutadores classe S, as chances estão totalmente a nosso favor. Talvez eu tenha ficado ansiosa demais, admitiu ela, olhando para o prédio destruído. Se nada inesperado acontecer, essa situação será resolvida antes do pôr do sol. Mas assim que terminou de falar, o som de um motor se aproximou. Um táxi comum parou na barreira policial, atraindo imediatamente seu olhar desconfiado. O passageiro que saiu do carro era ninguém menos que Lu Seng. Quando o táxi parou bem diante da fita amarela escrita "Cuidado, não entre", o motorista olhou para a enorme operação policial com confusão e medo. O motorista estava suando, com as mãos tremendo no volante. Por que diabos a polícia inteira está reunida nesse lugar esquecido? Murmurou. Lu Seng, completamente tranquilo, saiu do carro. Fique com o troco. E na próxima me dá desconto de cliente fiel, disse calmamente antes de fechar a porta. Depois de sair do táxi, Lu Seng começou a caminhar em direção ao centro da operação, ignorando os olhares dos policiais armados no perímetro. Xiao Lan o interceptou imediatamente, com a mão perto da arma. Pare! Você está entrando em uma zona de combate restrita. Volte agora mesmo. Lu Seng continuou andando e tirou um documento do bolso. Estou aqui em missão oficial, respondeu calmamente. Aqui está minha autorização. Pode verificar, acrescentou, entregando o documento. Xiao Lan ficou surpresa ao ler. Um estudante da Seventeen Martial Center University, murmurou incrédula. Mas aqui diz que você é apenas um calouro. Ela levantou o olhar com desconfiança. A universidade ficou tão desesperada que está mandando alunos do primeiro ano para missões suicidas? Lu Seng pegou o documento de volta com um movimento rápido e guardou no bolso. Seu rosto continuava calmo. Você entendeu errado. Normalmente um calouro estaria cometendo suicídio vindo aqui. Mas eu sou um caso especial, com autorização especial. Enquanto ele falava, Xiao Lan sentiu um arrepio. Ela era uma guerreira de nível 4 e nem viu quando ele pegou o documento de volta. Uma exceção da Seventeen Martial Center University, pensou ela, com o coração acelerado. Esse garoto tem uma velocidade absurda para a idade. Ele é muito mais perigoso do que parece. Mesmo assim, adicionar um estudante agora parece desnecessário e arriscado, disse Xiao Lan firmemente. Já temos 4 lutadores de rank S e um Hunter do top 300 lá dentro. A menos que algo dê muito errado, aquele monstro será eliminado em poucos minutos. Isso vai acabar logo, concluiu ela. Lu Seng inclinou a cabeça, curioso. Sério? Aliás, o que exatamente é essa tal Hunter List que você mencionou? Acho que nunca ouvi falar desse ranking. Vendo que ele não sabia, Xiao Lan explicou rapidamente. É um ranking interno mantido pela Saint Martial Arts Association. Ele acompanha os UNTERS que fazem missões de recompensa de alto risco. Sua posição depende da dificuldade das missões e da taxa de sucesso. Entendi, disse Lu Seng, olhando novamente para o prédio. Mas independentemente de quem esteja lá dentro, eu já viajei bastante para chegar aqui.
Seria desperdício não entrar e dar uma olhada. Xiaolan ficou completamente sem entender sua insistência. Você não está ouvindo? Eu já disse que a situação está sob controle. Antes que ela continuasse, um policial grosseiro se aproximou tentando intimidá-lo. Ei, garoto, você é surdo? Não precisamos de estudante atrapalhando. Assim que terminou de falar, uma explosão gigantesca sacudiu o prédio. A onda de choque fez vários policiais cambalearem enquanto parte do andar superior desabava em escombros. A confiança da polícia desapareceu instantaneamente, substituída por puro pânico. Droga! O que aconteceu? Gritou Xiaolan. Todas as unidades em posição. Eagle chamando Ren, o alvo está saindo. Abram fogo assim que tiverem linha de tiro. O que se seguiu virou um verdadeiro cenário de desespero. Artistas marciais experientes fugiam desesperadamente da sombra da morte, toda a confiança anterior completamente destruída. Um deles foi capturado de repente pelos tentáculos viscosos da criatura, o rosto distorcido de terror. Ao redor, outros guerreiros pulavam do prédio sem pensar duas vezes, como se suas vidas dependessem disso. Ah! O homem preso gritou desesperado, estendendo a mão para o céu. Não! Por favor, alguém me ajude! Eu não quero morrer! Lá embaixo, Xiaolan e o oficial ao lado assistiam horrorizados. Um peso enorme de arrependimento caiu sobre eles por causa do erro tático que levou àquilo. O oficial finalmente gritou, abram fogo! Todas as unidades, atirem agora! De repente, um corpo caiu do alto e se chocou no chão bem diante de Xiaolan. Você está bem? Aguente firme, ela gritou. Equipe médica! Rápido! Temos um ferido crítico. Com o resto de força que tinha, o homem agarrou o uniforme dela e puxou seu rosto para perto. O que foi esse relatório lixo que vocês deram para a gente? Sussurrou com dificuldade. Aquilo lá dentro, não é só uma besta de rank 6. Ela está prestes a se tornar rank 7, disse antes de desmaiar. Ao ouvir isso, o sangue de Xiaolan gelou. Ela pegou o rádio tremendo para pedir reforços. Mas antes que conseguisse falar, Lu Seng avançou e pegou o rádio da mão dela. Segurem os reforços, disse calmamente. Deixem comigo primeiro. Ah, e não esqueçam de recalcular a dificuldade da minha missão depois. Todo mundo pode relaxar um pouco e beber água, comentou Lu Seng tranquilamente. Todos olharam para ele sem acreditar. Então ele soltou outra frase chocante. Me deem exatamente 5 minutos para provar que consigo resolver isso. Num instante, o corpo de Lu Seng desapareceu com um som de vento e disparou em direção ao topo do prédio como um míssil. Todos ficaram completamente atônitos olhando para o lugar vazio onde ele estava. Meu Deus, vocês viram isso? Alguém sussurrou. Essa velocidade, isso não é humano. Ele atravessou a distância num piscar de olhos. Quando entrou no prédio escuro, um cheiro horrível o atingiu como um golpe físico. Que nojo, murmurou, tampando o nariz. Parece que a criatura aí dentro não toma banho há décadas, comentou ele com ironia. Lu Seng continuou subindo, seus passos ecoando pelas escadas de concreto enquanto avançava para o andar superior. Ao chegar à pesada porta de acesso, ele a empurrou com força e entrou na escuridão do próximo andar. A cena grotesca diante de seus olhos fez até Lu Seng parar por 3 segundos silenciosos, como se o próprio tempo tivesse congelado. Suspenso no ar, o homem miserável que havia sido capturado antes ainda estava pendurado, com os olhos vazios enquanto implorava por um milagre que parecia impossível. Diante da enorme criatura digna de pesadelos, que estava a poucos segundos de devorar o que restava do homem capturado, Lu Seng deu um passo firme para frente e entrou diretamente na luta. Seu olhar estava frio como uma tumba no inverno enquanto encarava a criatura. Então você é o tal Flechei Demon Breath de que ouvi falar. Sentindo uma fonte de energia muito mais poderosa e suculenta diante de si, uma carne que prometia um banquete muito melhor, o monstro simplesmente largou o homem quase morto como se fosse lixo. Com um som seco, o homem caiu no chão duro, seus sinais de vida quase desaparecendo. Lu Seng suspirou ao ver o estado dele.
Desculpe pela demora, murmurou em voz baixa enquanto voltava sua atenção para a criatura. Mas não vou deixar seu sofrimento ficar sem resposta. No mínimo, eu prometo uma coisa, essa abominação não terá uma morte rápida nem misericordiosa. A expressão de Lu Seng ficou sombria. Ele fechou o punho com força e avançou. Uma aura esmagadora explodiu ao seu redor e, num instante, a silhueta espectral e assustadora de seu Demon King apareceu envolvendo seu corpo. Do lado de fora, o ar estava carregado de tensão. Os artistas marciais e policiais presentes estavam extremamente nervosos. Se aquela criatura escapasse do perímetro e chegasse à cidade, o massacre seria uma tragédia histórica para todos que viviam ali perto. Sem saber disso, os olhos de Lu Seng estavam cheios de determinação. Todo seu corpo começou a brilhar com uma luz dourada intensa, vibrando com poder concentrado. À sua frente estava o Flechei Demon Breath, uma abominação de rank 7. Seus olhos vermelhos encararam Lu Seng enquanto a língua negra chicoteava entre fileiras de dentes irregulares, soltando um rugido que fez o chão tremer. Mas uma demonstração grotesca dessas não era suficiente para apagar o espírito de luta que queimava no coração de Lu Seng. A aura dourada se intensificou, formando uma espécie de manto protetor. Diante da criatura estranha, ele fez um gesto provocador. Só isso? Vamos, mostra do que você é capaz. Se tiver coragem que combine com esse cheiro horrível, então venha. Quando a criatura tensionou o corpo para atacar, Lu Seng estreitou os olhos e percebeu uma abertura nos movimentos erráticos dela. Normalmente essas criaturas ficam no rank 5 ou 6, pensou. Encontrar uma dessas nesse lugar comum é bem estranho. Além disso, era evidente que aquela criatura havia acabado de atingir o poder de rank 7. O corpo enorme da besta avançou contra Lu Seng, tentando esmagá-lo com sua massa gigantesca. Mesmo parecendo pequeno diante dela, Lu Seng não demonstrou medo algum. Ele permaneceu firme, encarando o monstro com foco absoluto. Naquele momento tenso, a criatura iniciou o ataque violento, seus membros gigantes rasgando o ar. Lu Seng franziu levemente a testa e ajustou a postura, preparando os músculos para um contra-ataque devastador. Os enormes braços da criatura, com garras negras afiadas o suficiente para rasgar aço, caíram do alto. A intenção era agarrar Lu Seng e esmagá-lo, como um prédio desabando. Lu Seng respondeu diretamente ao ataque, desferindo um soco que parecia carregar o peso de uma montanha caindo. Um estalo horrível ecoou pelo local quando os membros da criatura se quebraram com o impacto, torcendo em ângulos impossíveis enquanto um líquido azul corrosivo se espalhava pelo chão. Lu Seng caminhou para frente através da poeira, limpando casualmente um pedaço de sujeira do ombro. Para ser sincero, você faz barulho demais, disse com desdém. Já que seu fim já está decidido, para que todo esse grito inútil? Enfurecido, o Flechei Demon Breath reuniu a força restante e caiu com todo o peso exatamente onde Lu Seng estava. Mas com uma agilidade quase sobrenatural, Lu Seng já havia desaparecido dali. A criatura atingiu apenas o chão de concreto, que se despedaçou em milhares de fragmentos. Enquanto a poeira tomava o ar, Lu Seng reapareceu alguns metros atrás, com as mãos nos bolsos. Talvez você devesse treinar um pouco mais a pontaria, não acha? Tomado por uma fúria primitiva, o Flechei Demon Breath abriu a boca e lançou um jato de ácido corrosivo direto em direção a Lu Seng. Mas o tempo de reação de Lu Seng foi instantâneo. Antes mesmo do ácido chegar, ele já havia desaparecido novamente. A criatura enorme girou desesperadamente, seus inúmeros olhos procurando por todos os lados. Não encontrou nenhum sinal de Lu Seng, como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. De repente, Lu Seng caiu do alto como um raio. Seu punho estava envolto por uma mistura aterradora de poder elemental. O golpe atingiu diretamente o topo da cabeça da criatura, combinando o calor do fogo com o frio absoluto do gelo. Antes do impacto, o rosto de Lu Seng ficou sério. Certo, agora é a hora de você realmente começar a tremer. Enquanto isso, do lado de fora, Xiao Lan e os outros estavam discutindo sobre o garoto. O artista marcial com cicatriz ficou chocado. O quê? Repete o que você acabou de dizer.
Ele é apenas um calouro, confirmou Xiao Lan, tentando manter a calma. Depois de verificar novamente a identidade no documento e a missão oficial, ela acrescentou, eu mesma confirmei. Ele realmente é da Seventeen Martial Center University. O artista marcial veterano ainda estava tentando entender aquilo. Com aquela velocidade, esquece calouro. Até um graduado de elite teria dificuldade de fazer aquilo. Ele apertou os dentes. Mesmo sendo um lutador no pico do rank 6, eu não conseguiria me mover assim sem deixar pós-imagem. Quem é esse garoto? Um homem que parecia ser o superior direto de Xiao Lan interveio com preocupação. Antes de qualquer coisa, precisamos fazer um relatório imediato para a Martial Artist Association e para o comando militar. Não importa quão forte seja esse garoto, o risco é grande demais. Se aquela criatura mutante sair do perímetro e entrar na cidade, será um desastre. Além disso, essas criaturas evoluem rapidamente ao consumir carne humana. Xiao Lan pegou seu comunicador rapidamente, suando de nervoso. Entendido, estou enviando o relatório agora. Mas antes que terminasse, um tremor violento sacudiu o chão. Todos olharam imediatamente para o prédio escuro. A tensão da multidão atingiu o limite. A mesma pergunta estava na cabeça de todos: o que está acontecendo lá dentro agora? Dentro do prédio destruído, o Flechei Demon Breath estava completamente enlouquecido. Seus olhos estavam vermelhos de sangue enquanto saliva grossa escorria da língua. Ele rugiu com tanta força que parecia capaz de estourar os ouvidos e então avançou contra Lu Seng como um trem desgovernado. Mas a agilidade de Lu Seng parecia divina. Ele simplesmente desviou para o lado, fazendo a criatura passar direto e se chocar violentamente contra o chão. Vendo a abertura, Lu Seng avançou imediatamente e segurou os membros da criatura. Com a mesma facilidade de alguém desmontando um brinquedo, começou a arrancar as garras negras uma por uma. Cada estalo era acompanhado por um grito horrível da criatura. Sem parar, Lu Seng concentrou ainda mais poder e desferiu outro golpe pesado na cabeça da criatura. Quando Flechei Demon Breath finalmente ficou imóvel, Lu Seng piscou surpreso. Já acabou? Que decepcionante! Para garantir, Lu Seng concentrou todo o seu poder no punho direito e lançou um último golpe devastador. O impacto foi tão absurdo que o corpo gigante da criatura foi lançado para fora do prédio, atravessando as paredes e voando para o céu. Do lado de fora, todos interpretaram errado a cena quando viram a criatura sair voando do prédio. Pensaram que ela estava tentando escapar. Policiais e artistas marciais se prepararam para lutar. Mas o que caiu do céu foi apenas um cadáver. O impacto criou uma enorme cratera no chão, provando a força assustadora do golpe final de Lu Seng. A violência da cena deixou todos completamente chocados. O artista marcial com cicatriz ficou parado, sem acreditar. Acabou, o Flechei Demon Breath foi morto em poucos minutos. Xiao Lan também estava paralisada. Ele nem ficou 5 minutos lá dentro. Lu Seng saiu calmamente da poeira, com uma das mãos no bolso. Acabou. A ameaça foi eliminada. A missão está concluída. Ah, e não esqueçam de ajustar a dificuldade da missão, afinal eu enfrentei uma criatura de rank 7. O oficial veterano fez uma reverência profunda. Depois que processarmos os restos da criatura, todo o valor será transferido para sua conta. Agradecemos muito sua ajuda. Não precisa, respondeu Lu Seng gentilmente. Entreguem esse dinheiro às famílias das vítimas. O material de uma criatura rank 7 vale muito, isso será suficiente para que eles vivam bem pelo resto da vida. Isso é muito generoso, disse o oficial emocionado. Lu Seng então olhou para Xiao Lan e piscou de leve. Você poderia me ajudar a conseguir transporte? Preciso pegar o próximo trem maglev. Tenho algumas coisas urgentes para resolver. O rosto de Xiao Lan se iluminou com um sorriso. Claro! Eu mesma te levo até a estação. Ao olhar para o perfil de Lu Seng, Xiao Lan sentiu o coração acelerar. Ele não é só um monstro no campo de batalha, ele também é muito bonito, pensou.
Percebendo que ela estava murmurando coisas estranhas, Lu Seng ficou um pouco confuso. Ela está bem, pensou. Seu olhar então voltou para o cadáver da criatura. Algo não faz sentido. Como uma criatura de rank 7 chegou até Nampin sem ser detectada? Enquanto viajavam, Lu Seng começou a olhar as notícias no celular. Ele suspirou ao ler as manchetes. Humanos brigando entre si de novo. Essas pessoas estão se destruindo sozinhas sem perceber que estão correndo direto para a própria extinção. Uma chama fria e determinada brilhou em seus olhos enquanto ele segurava o celular. Quando eu alcançar um nível de poder que ultrapasse essas politicagens ridículas, vou simplesmente esmagar esses obstáculos e silenciar todo esse barulho com minhas próprias mãos. Xiaolan, ao ver o reflexo de Lu Seng pelo retrovisor, percebeu a mudança repentina, de tranquilo para uma intensidade afiada e mortal. A intenção de matar que emanava dele era tão forte que fez um arrepio percorrer sua espinha. Preocupada e curiosa, ela quebrou o silêncio. Lu Seng, aconteceu alguma coisa? Você parece pronto para começar uma guerra. A voz dela o tirou daqueles pensamentos sombrios. Ele piscou, e o olhar mortal desapareceu instantaneamente. Não é nada importante, respondeu com naturalidade. Só algumas bobagens nas notícias. Eu resolvo isso quando chegar a hora. Pouco depois, eles chegaram à estação. Obrigado pela carona, oficial Xiao. Você me ajudou bastante. Xiaolan acenou-se despedindo, acompanhando-o com o olhar enquanto ele descia do carro. Boa viagem, gritou ela. Lu Seng respondeu com um aceno tranquilo antes de seguir para a plataforma. Sozinha no carro, Xiaolan sentiu uma estranha sensação de saudade. Já estamos nos despedindo, suspirou. Por que sinto que não queria que ele fosse embora? Quando será que nossos caminhos vão se cruzar de novo? Enquanto isso, Lu Seng chegou ao seu destino, Bai High School. Ao se aproximar do ginásio de artes marciais, o ar estava cheio de sons de impactos pesados e chutes rápidos. A responsável por aquele ataque feroz era ninguém menos que sua irmã mais nova, Lu Qing, que se movia com uma agressividade impressionante. Com um último giro explosivo, ela lançou seu parceiro de treino para longe no ringue. Atordoado com a força do golpe, o aluno se levantou rapidamente e ergueu as mãos. Eu desisto. Chega! Não aguento mais um golpe desses. Mesmo com a rendição, Lu Qing ainda estava em postura de combate, com os punhos fechados e os olhos cheios de adrenalina, como se estivesse pronta para continuar atacando. Só quando a voz do instrutor ecoou pelo ginásio é que ela relaxou. Lu Qing é a vencedora. O professor apontou para ela e falou para os outros alunos. A aplicação prática dela e os instintos de combate são excelentes. Se alguém estiver com dificuldade em chutes ou movimentação, pode pedir orientação para Lu Qing. Logo depois, duas colegas correram até ela animadas. Qing, isso foi incrível. Desse jeito você vai virar a melhor estudante de artes marciais da cidade. Mas Lu Qing não parecia animada. Ela continuava séria, com uma expressão pesada. Vendo isso, sua melhor amiga perguntou, você acabou de vencer e mesmo assim está com essa cara? O que aconteceu? Lu Qing suspirou profundamente. É difícil sentir que conquistei algo quando tenho um irmão que já é campeão nacional de artes marciais. Perto dele, qualquer vitória me parece pequena. Ao ouvir o nome Lu Seng, os olhos das duas garotas brilharam. Ah, Lu Seng! Ele é lendário! Qing, quando seu irmão volta para a cidade? Ele falou que ia nos pagar um jantar, lembra? Na verdade até pagaríamos para ele, desde que apareça. Lu Qing começou a suar frio ao ver as amigas entrando em modo fã.